trazer essa história triste, um momento muito triste, do Gersinho, né? Jogadoraço, Vai mesmo? Você Vem acha cá, que... a Monique virou assim, a câmera de eu vou ser lado, sincero, tá? saiu o ônibus, eu quero saber o que ela fez. Ela só virou a câmera de lado, só Não, não apareceu. Não, caminhão. O caminhão deu uma andadinha. É isso. Cara, o Renatinho, eu vou ser sincero, cara. Não, pode me chamar de mercenário, não sei o que. Pra mim é proposta irrecusável. Tem que ir. Tô falando sério, é difícil, cara. Não, eu brinco, como já foi dito nesse programa, você é cara de pau. Eu brinco e tudo mais, agora, sério, é meio que irrecusável, cara. É muito dinheiro. E aí eu não sei até que ponto só está na mão do jogador. A Monique vai explicar mais ou menos a Se história. pagar a multa, só tá na mão do jogador. Cara, assim, é meio irrecusável, né? Muito dinheiro, né? Tem vários pontos ali, Quantos questão anos de são, gols. Pô, Se ele permanecer, ele ganha mais um pouco. Se a cada temporada que passa. 28, mano. Ô Monique, eu não sei, né? Se de repente vai brotar uma outra proposta com 28 anos nesse nível. Tudo indica que o quê? Que ele vai sair, que não vai, ô Monique Danello? Então, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque no fim o Gerson tinha acabado de renovar o contrato com o Flamengo e nessa renovação também passar por uma valorização salarial, que era algo que o jogador reivindicava, né? Tinha uma defasagem ali em relação a outros grandes nomes do elenco e por isso que isso veio de forma surpreendente, tanto a informação da possibilidade de saída dele, quanto a informação de que nessa renovação a multa rescisória dele tinha mudado, né? O Zenit sinalizou que com desejo de pagar a multa rescisória, e essa nova multa rescisória é uma multa de 25 milhões de euros, e se o Zenit de fato pagar a multa, a decisão vai depender apenas do Gerson, dele querer ou não querer sair do Flamengo. E aí são duas questões que caminham em lados opostos, né? A questão financeira e a questão esportiva. Falando da questão esportiva, a gente está há um ano de uma Copa do Mundo e, no meu ponto de vista, o Gerson já teve que escalar uma montanha ali, que é inicialmente escalar a montanha de se firmar como titular do Flamengo e um jogador regular, importante, se tornou capitão, é um dos principais jogadores do time e, apesar disso, chegar na seleção não é fácil, então ele precisou escalar outra montanha para passar a ser convocado, depois de convocado para ganhar espaço na seleção e hoje é titular da seleção brasileira e isso não mudou com a chegada do Carlo Ancelotti. Então, se nada acontecer, o Gerson está num caminho muito bom para chegar na próxima Copa do Mundo e com boas possibilidades de jogar. Só que se ele se transfere para o futebol russo nesse momento, a gente sabe que isso vai acabar influenciando, né? Ninguém vai dizer, não vai, porque se você for, você não vai ser mais convocado. Dificilmente alguém aqui dentro vai falar isso. Mas a gente sabe, né, que no momento em que a Rússia não está no universo de competições FIFA, que o número de jogos é um número reduzido em relação a jogadores que estão em outros mercados, que o nível de competitividade é menor em relação a jogadores que estão em outros mercados. É claro que cada jogador é um jogador, mas se a gente for lembrar do Luiz Henrique, ele vinha sendo chamado, era um jogador que até foi decisivo aqui na seleção e acabou perdendo espaço depois que ele se transferiu para o Zenit. Então, a questão esportiva passa por aí e no outro lado da balança é uma proposta que o que indicam os representantes do jogador é uma proposta que vai chegar ali na casa de quase 3 vezes mais de salário do que ele ganha hoje em dia, então talvez possa ser o último grande contrato do Gerson, já que ele tem 28 anos, seria um contrato de 4, 5 anos, com uma proposta salarial bem alta, e aí é colocar nessa balança a questão financeira e a questão esportiva, pensando que se o sonho dele é disputar uma Copa do Mundo, se ele fizer esse movimento nesse momento, isso pode influenciar nesse próximo ano. Então, é uma decisão que está muito nas mãos do jogador, se o Zenit, de fato, chegar e pagar essa multa. O desejo do Gerson é disputar o Mundial de Clubes, né, a Copa do Mundo de Clubes, tanto que ele sai aqui da seleção, volta e no dia seguinte o Flamengo já embarca, não tem tempo para muita coisa, mas se pós-mundial o Zenit pagar a multa, o Gerson vai ter que tomar a decisão, é uma decisão que está nas mãos dele. E isso já repercutiu muito
de forma negativa na torcida do Flamengo. Os torcedores entendem que não faz sentido, né, esse movimento do Gerson. Muita gente criticando, levando em consideração a questão financeira, que é um jogador que acabou de ser valorizado numa renovação de contrato e que toda vez que há uma janela de transferências, há algum movimento envolvendo o Gerson. Então, assim, os torcedores ficaram muito chateados e teve uma repercussão muito negativa com a torcida do Flamengo, todas as notícias que saíram nos últimos dias. Vamos ver se depois do jogo de amanhã, se o Gerson vai parar na zona mista, se ele vai falar, né, com a imprensa, e é claro que é uma decisão que vai influenciar no futuro dele aqui na seleção brasileira também. Monique, obrigado, viu? Qualquer novidade você volta aqui com a gente ainda no De Placa, tá bom? Um beijo pra você, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo. Tchau. Valeu. Grande Monique Danella. Tchau, cara de pau. Gente, assim, esportivamente falando, é óbvio que seria uma loucura ele aceitar uma proposta. A gente sabe como é que funciona. É óbvio que ele ficaria, de repente... Sem Champions League, né? Hã? Sempre lembrando. Não tem. Sem Champions League. Sem jogar em janeiro. Os clubes russos não vão voltar nesta Champions agora, isso já está definido. Talvez, se lá o conflito, se a invasão da Rússia à Ucrânia terminar, talvez poderia voltar para a temporada, nós vamos para 25, 26. Talvez na temporada 26, 27, talvez. Assim, o que não muda, mudaria um pouco, não é, o que não muda... Não só Champions, como nenhuma Europa League, competição Conference europeia. League, Não tem competição Copa europeia. Kaiser League, não Ele joga vai nenhum. jogar o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, ponto. Cara, assim, E não joga em esportivamente janeiro. falando, seria uma loucura. Tem a questão financeira, e tem como você Esportivamente, encara... não é tão loucura. Antigamente, Esportivamente? sim. Não, Eu digo assim, nesse momento... para a seleção brasileira, não. Disputar uma Copa do Mundo, Mauro? Não é mais impeditivo como era antigamente. Não é impeditivo, Ainda mais pro treinador Mas italiano. aconteceu agora com o Nino, Luiz Henrique, Nino mas, e Luiz Henrique. mas aconteceu também porque questões de escolhas deles. Não é mais impeditivo. O cara vai para a Arábia Saudita, o cara vai para a China como foi o Paulinho. Claro, aí tem uma série de circunstâncias. O Tite foi lá, na verdade o Matheus foi lá, pegou. Quando o Paulinho volta à seleção no começo do trabalho do Tite, pra quê? Tá lá na China, não sei o que lá, e virou simplesmente o maior volante artilheiro da história da seleção brasileira, um jogador fundamental naquele período. Assim, não é o melhor dos mundos? Não é. Agora, esportivamente não é mais o que era antigamente, o cara tá perdido, o cara não vai, o jogador falava com o treinador, você vai me ver lá. Hoje você consegue ver, não é mais assim. Não é o melhor dos mundos, não é. É o futebol da Rússia hoje, não joga Champions League, não joga Europa League, não joga Copa Kaiser League, não joga Conferência, não joga um monte de coisa. Mas não é mais assim, vai pra Rússia, acabou. Não é mais assim. Já, ok. Mas é o melhor dos mundos? Não é. Em relação à multa, gente, e de novo, de toda hora o Gerson está recebendo proposta. Gente, dê palmas e agradeça que você tem um jogador que toda hora recebe proposta. Não é só o staff dele que está se vendendo. Ele se vende muito bem. É um baita de um jogador extremamente identificado com o Flamengo. Ele quis ir para o Flamengo, quis voltar para o Flamengo. E se ele sair, é decisão dele, discutível apenas do lado esportivo. Financeiramente e com a idade que ele tem, é quase que indiscutível. Eu vejo de maneira diferente. Eu confesso que indo para um mercado para um futebol como o futebol russo, para mim, até pelo nível de enfrentamento, você instigar o cara a ficar ali sempre treinando ou jogando com os melhores. Eu não acho que seria interessante. Só para deixar claro, nível de enfrentamento não se discute. Agora, não fecha a porta da seleção. Não vai ser um negócio, já que ele foi, fechou a porta, mas eu acho que tem grande chance. Eu acho que jogadores desses centros, eles só são convocados quando são caras muito de confiança do treinador. Eu não sei se o Gerson já estão consolidados no trabalho. O Paulinho estava consolidado no trabalho com o time. Ou por posição. Renato Augusto, a mesma coisa. Exatamente, isso que eu tô falando. Ou caras muito diferentes. O Neymar, a seleção brasileira hoje, o Gerson é muito diferente. O Neymar, se ele não tivesse rescindido, estivesse jogando no Al-Hilal mesmo. Por exemplo, um jogador como o Talisca, que era um jogador com desempenho para talvez pintar na seleção brasileira, ficou na China e na Arábia e nunca foi chamado. Sim. Porque nunca esteve consolidado no trabalho de nenhum treinador. Mas o Gerson é um jogador de seleção já, né? Eu sei, e numa posição carente. Mas sumiu vou te falar. Na minha cabeça, muita gente zerou. Mas o Luiz Henrique também o Luiz Henrique estava sendo o cara que estava salvando o trabalho no da seleção. Botafogo e na seleção, só que numa posição que tem muitas opções. A do Gerson não tem tanto. Eu entendo, mas eu, esportivamente falando, acho loucura. Eu só quero pontuar que hoje é diferente do que era um tempo atrás, que hoje você tem condição de ver. Mas assim, é o ideal? Claro que não. E o Gerson com certeza sabe disso. Você não precisa viajar até a Rússia para ver o Gerson. Não, hoje você entra tem
4 ou 5 softwares que chega na tua casa, o jogo completo, quando você quiser. Pra mim é uma questão muito pessoal, cara, de prioridade. Sim, lógico. Eu jamais vou julgar um cara que achar que neste momento da vida a prioridade é ganhar o quanto de dinheiro mais for possível. A gente não sabe a história da pessoa, a gente não sabe quantas pessoas estão no guarda-chuva dele. Lógico. Cara, vocês nunca vão ver da minha parte, ver aqui, a cara é mercenário. E eu acho realmente que as pessoas chegam a uma fase da nossa vida que as nossas prioridades mudam. Eu, por exemplo, com 22, 23 anos, eu escolhi sair de um trabalho para ganhar menos no outro, para ir atrás de um sonho, de um idealismo. Hoje não faço mais isso. Hoje não abro mão. Pode. É isso. Hoje você nem pode, você tem filho, tem conta, exatamente. nem pode fazer. Ou então, pode assim, até fazer se de repente se você projetar que... Gente, são vários momentos. Mas de novo, o Gerson pode virar e falar assim, quem me garante se eu ficar no Flamengo eu vou ser convocado para a Copa do Mundo? Eu acho que ele ficando no Flamengo não é garantia. Eu acho que muitos jogadores zeraram quando entra o Ancelotti. Eu acho que alguns ganharam sobrevida, o caso do Casemiro e do Richarlison, beleza? Mas acho que no geral todo mundo zerou. Sim. É claro, e eu acho que a escalação dele do primeiro jogo tá levando em conta o que tá acontecendo na seleção. Acho que ele teve essa preocupação, Ancelotti, de não chegar mudando tudo. Tá certíssimo. Mas ele pode sim, daqui 2 data FIFA, começar a ir tirando quem ele gostaria de tirar e colocando quem ele gostaria de colocar. Não então, é garantia, mas é mais próximo. Eu não acho nenhum absurdo o Gerson ir, de verdade. Não mesmo. E assim, os pesos bons e ruins pros dois lados, é muito difícil mesmo. Eu também ficaria em dúvida. Eu tenho certeza que a cabeça dele também tá confusa. Gente, não tem decisão 100% zero na vida. Pense em cada decisão que você faz, cara. Tem seus lados pró e seus lados contra. Só um bastidor de Eu sou um cara que normalmente eu me arrependo de fazer. Eu sou um cara que me parece que eu sou meio bastante dinâmico profissionalmente, né? Então, assim, eu até defendo o lado das pessoas virem, saírem e tal, porque já fui muitas vezes demitido, graças a Deus, muitas vezes eu fui admitido, e muitas vezes também eu fui demitido porque acabou o lugar onde eu estava. Então, acontece da vida e tal. Agora, só um exemplo de um jogador famoso, que ele pediu uma vez uma grana para ir para a China, foi um dos primeiros a ir para a China. Ele virou para o agente dele e falou, cara, faz o seguinte, eu não vou citar o jogador, mas vou falar a grana. Pede 2 milhões, que os caras nunca vão pagar 2 milhões de reais por mês. Aí liga, ele não queria ir mesmo para a China. Aí ligou para a gente dele, depois de algumas horas. Cara, e aí? Alô? Deixou claro? Falei, deixei. E aí? Eles ofereceram 2 milhões e 200. Então vou ter que ir, né? Fudeu. O Wilson deu uma entrevista do Thiago falando isso do Shakhtar. Tá, eu quero tanto então. Aí o cara sacou do contrato e falou, então, assina aí. Foi o que aconteceu com esse jogador. Os caras são fortes mesmo. Eu acho que depois que o Zico saiu do Flamengo, o Gerson saiu do Flamengo. Mas você acha que, assim, mancha um pouquinho a parada de idolatria ou, assim... Com certeza mancha. Muita coisa? Mas com é triste, certeza cara. mancha. Isso mancha. Triste, imagina. Porque ele já fez isso da outra vez. E da outra vez era interesse do Flamengo também vender por conta da pandemia. Isso é importante ser dito. Mas ele quis ir, ele estava voando, ele quis ir, ele foi... O Flamengo também tinha interesse que ele fosse, a venda para o Olympique, porque era no meio da pandemia e o Flamengo precisava. Ok, o Flamengo pagou, até se você botar elas por ela, pagou até mais para trazer ele de volta. Agora, ele força a renovação para baixar a multa. A multa baixou de 200 para 25. A multa era 200 milhões de euros. Aí 25. Você pode discutir. Então é o seguinte, quer sair? Porta da rua é serventia da casa. Pode ir embora. Pode ir embora. Agora, é lógico que isso afeta a idolatria. Nunca mais joga no Flamengo? Eu, se fosse mandasse no Flamengo, nunca mais procuraria o Gerson. Nunca mais. Para ele ir embora nesse momento. Ainda digo mais. Se é para aceitar, acho que não deveria jogar o Mundial. Deveria se botar ele numa sala e dizer, você vai aceitar? Vai. Então você vai agora. Já pode sair. Não deveria jogar o Mundial. E estou falando isso sem fazer conta com o dinheiro dos outros, que eu odeio que façam conta com o meu dinheiro. Se o dinheiro é muito bom e ele tem que ir, ele tem que ir. Esportivamente, eu acho muito ruim a decisão. Eu acho muito ruim. Mas se 3 vezes mais, se vai subir de 1,5 para 4, ou 4,5, beleza, ele tem que ir. Mas eu, se sou do Flamengo, sento ele e falo assim, você vai aceitar? Vai. Então tá bom. Então você não vai pro Mundial. Eu não levaria pro Mundial. Já prepararia o time sem ele. Por isso, a gente tem que lembrar, eu levaria, tá? A gente tem que lembrar, gente. O Zico saiu do Flamengo. Depois que o Zico saiu do Flamengo, o Flamengo não vai sofrer com
vai sofrer, que eu digo, Flamengo não vai se ferir de morte com ninguém. Vai fazer falta no campo? Vai fazer falta no campo. Mas se eu sou do Flamengo, já não vai nem pro Mundial. Você vai aceitar? Vou. Então tá aqui, ó. Manda chegar lá, 25 à vista. O Zenit queria vir com uma história de 9 horas para lá para parcelar. Multa é à vista. Quer pagar? 25, manda o Pix, pode ir embora. E não vai nem pro Mundial. Eu não levaria nem pro Mundial. Você quer ir embora? Você está... Gente, tem que lembrar. Nós estamos a 5 dias do Mundial de Clubes. Se o jogador está na dúvida se segue ou não, não joga. Porta da rua, serventia da casa. Talvez não tenha tomado uma decisão por ser o Mundial. Mas se fosse, de repente, um jogo de Campeonato Brasileiro, um jogo de... não houvesse a Copa ele não jogaria. Clubes, talvez... Ele não jogaria. Isso Exatamente. É verdade. Isso é um ponto. Exatamente. Isso é verdade. Se amanhã fosse... É que o jogo do Flamengo foi adiado. Se o Sport Flamengo, que estava marcado para o fim de semana, acontecesse, o Gerson não ia jogar. Porque ele está negociando com outro clube. Ou está na dúvida do outro clube. Então, se sou eu, falo, Gerson, você vai aceitar? Tô na dúvida, então tá bom. Então você não vai pro Mundial, você vai ficar no Brasil, vou escrever outro jogador. Essa seria a minha decisão. Por quê? Porque o Zico já saiu do Flamengo e a vida do Flamengo continuou. Vai continuar sem o Gerson, embora no campo ele faça falta. E até para completar, até por isso eu acho que a gente tem uma crise de identidade muito grande quando a gente fala de ídolo, de idolatria no Brasil. Eu acho que você não pode, com o jogador ainda em atividade, você colocar como ídolo. Porque para mim ser ídolo e ser ídolo de um clube, ainda mais do tamanho do Flamengo e de outros, não tem a ver só como jogar bem e ganhar títulos. Com certeza. Tem a ver com postura, tem a ver de identidade com o clube, tem a ver com essas decisões. Simples assim. Eu acho que a gente é tão carente de ídolo, de buscar a figura, individualizar, que às vezes a gente esquece disso. Então, eu, por exemplo, para falar que o cara é ídolo do meu clube, eu preciso esperar ele acabar a carreira dele. Independente se acabou no meu clube ou não, como o Vest falou. No momento ele saiu, cara bom pro Flamengo, ele era mais jovem, era para jogar na França, é outra coisa. Agora, eu acho que diz muito sobre, não julgo, cada um, mas eu tô com o Vitor Sérgio também. Se ele vai pro Mundial, depois o cara vai pro Zenit, ou então vai pro Zenit. Já põe o casaco e vai que é frio.